Além da valiosa carga de mercadorias vindas do Oriente, os navios genoveses trouxeram uma pestilência mortal a bordo. O comércio, em franca expansão na Europa de meados do século XIV, possibilitou a difusão e o rápido alastramento de uma pandemia facilmente observada por suas rotas e destinos, que alterou, inclusive, as atitudes do homem diante da morte. Na América, 2 séculos mais tarde, é possível observar o efeito devastador da varíola entre os índios, ceifando aos milhares suas vidas. O desencravamento planetário, resultado mais significativo da expansão europeia, garantiu o fim do isolamento das diversas partes do mundo, que passaram a trocar mercadorias e experiências culturais, claro, na maior parte das vezes de maneira desigual, mas também possibilitou o que já foi chamado de uma unificação microbiana do mundo. Assim como hoje, os indivíduos daquele tempo tiveram de enfrentar essas enfermidades propondo soluções das mais variadas, dentre sangrias, águas de cheiro e toda sorte de feitiçarias, bem como apelar para a nossa conhecida a quarentena. O isolamento foi um importante aliado. A segunda edição do Seminário Virtual Internacional de História Moderna, portanto, não poderia deixar de tratar de uma temática tão atual. Tem como tema, portanto, epidemias, doenças e discursos médicos. Nossa primeira conferência, a conferência de abertura, é da professora doutora Isabel Dumont Braga, professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, autora de uma vasta obra. Entre elas, eu posso destacar Viver e Morrer nos Cárceres do Santo Ofício, publicado em 2015, também publicado em 2015, Sabores e Segredos, Receituários Conventuais Portugueses da Época Moderna, e também Bem dos Hereges, Inquisição e Cultura Material, em 2012. A professora Isabel vai apresentar a conferência titulada Doenças e Curas nos Receituários Portugueses da Época Moderna. Por favor, professora Isabel, seja bem-vinda ao nosso seminário. Saudações a todos, na verdade bom dia e boa tarde, porque estamos a falar para pessoas de espaços, de continentes diferentes, portanto, saudações dá para todos os espaços. Em primeiro lugar, palavras naturalmente de reconhecido agradecimento para os organizadores deste seminário virtual internacional, cujo tema é a doença e a cura, no fundo, não é? Portanto, problemas de saúde na época moderna e, portanto, quero começar naturalmente por apresentar, já o fiz a título particular, mas quero fazê-lo também publicamente, agradecer ao Marcos, ao Ilan e ao Ângelo, meus queridos colegas, agradecer esta iniciativa e agradecer naturalmente o convite. Agora, o tema que escolhi para esta conferência de abertura foi aquilo que podem ver no vosso ecrã, doenças e curas nos receituários portugueses da época moderna, porque efetivamente, sendo eu uma investigadora com interesses em várias áreas, nomeadamente na área de História da Alimentação, não é por acaso que efetivamente nesses receituários de comida, portanto de receitas de culinária, nós vamos encontrar também mesinhas, nós vamos também encontrar um conjunto de informações sobre curas, ou eventuais curas, pretensas curas, ou pelo menos tentativas, e portanto isto vai nos aparecer, efetivamente estas fontes vão nos aparecer como interessantes do ponto de vista da abordagem para a questão dos problemas de saúde. Ora, antes de chegar a estas fontes nas quais nos iremos deter com um pouco mais cuidado, quero começar por fazer alguma contextualização. Em primeiro lugar, chamar a atenção para o facto de que, durante toda a época moderna, o entendimento de que os cuidados de saúde devem ser financiados pelo Estado não existia. Ou seja, esse pressuposto, o Estado que deve funcionar como a instituição financiadora dos cuidados de saúde das populações, é uma realidade que começa a ser, de alguma forma, começa a fermentar na segunda metade do século XVIII e que se vai concretizar no Portugal liberal, no Portugal pós-Revolução de 1820. Até então, de facto, a coroa não tem qualquer obrigação de providenciar cuidados médicos às populações e, por outro lado, as realidades assistenciais
eram entendidas como uma realidade das práticas caritativas, ou seja, face à inexistência dessa obrigação da coroa, há efetivamente que tentar, enfim, ajudar as populações e, portanto, as práticas assistenciais cabiam na área caritativa. No entanto, foram progressivamente assumidas como um dever da governação e, como eu disse, com plenitude após 1820. De qualquer maneira, a coroa nunca ficou alheia às questões relativas aos cuidados de saúde, como não podia deixar de não ser, e efetivamente a partir do século XV, portanto desde cedo, preocupa-se sobretudo com a tutela e a fiscalização das instituições de saúde. Portanto, os hospitais, em particular, também as misericórdias, e as misericórdias muitas vezes administravam hospitais, etc. Portanto, neste sentido desta tutela e desta fiscalização, temos também uma outra área, que é, efetivamente, a formação do pessoal médico, do pessoal que efetivamente vai prestar cuidados especializados à população. Portanto, criação e gestão de instituições e formação do pessoal de saúde. Ora, na época, tinha-se consciência, como já em períodos anteriores, que a alimentação deficiente das populações era, evidentemente, uma das causas para os problemas de saúde. Basicamente, temos três situações. Uma reduzida variedade de géneros alimentares, um deficiente estado de conservação desses mesmos géneros alimentares e, evidentemente, falta de géneros, particularmente em alguns períodos mais conturbados. Isto vai ser responsável, sobretudo, por uma situação em particular, embora se verifique também uma outra. Portanto, este elenco de três aspectos, conjuntamente com o facto de uma parte considerável da população ser pobre, ser paupérrima, por vezes miserável, vai levar a que os problemas alimentares sejam de duas ordens. Em primeiro lugar, e numericamente de forma mais significativa, problema de falta, não é? Portanto, a maior parte dos pobres pratica uma alimentação desequilibrada por falta de acesso aos alimentos. Em sentido contrário, portanto, gente abastada também por vezes praticava uma alimentação desequilibrada e neste caso era também em sentido contrário, ou seja, por excesso sobretudo de carne, excesso portanto de gorduras, excesso de alimentos, digamos assim. A ignorância, os preconceitos, as faltas de dinheiro, as faltas de alimentos e, inclusivamente, o estado de conservação dos alimentos, muitas vezes, sabemos evidentemente que não há redes de frio, sabemos que todas as maneiras de conservar os alimentos eram importantes, mas essa duração dos alimentos era muito mais reduzida na atualidade, portanto todo este conjunto leva a que as dificuldades alimentares fossem efetivamente consideráveis. Por outro lado, também é verdade que a ligação entre alimentos e saúde é algo que vem desde a época clássica, evidentemente, mas que vai tomar aqui, na escrita dos autores da época moderna, vai efetivamente ter tradução. Ou seja, a concepção hipocrático-galénica vai utilizar os alimentos como fármacos, considerando que isso implicava, portanto, um reforço da dieta alimentar para prescrever aos doentes. Ora, vou pôr-vos aqui algumas imagens também para que possam ir vendo algumas coisas interessantes. Continua-se, portanto, até ao século XVIII, por vezes até ao século XIX, a entender-se que as doenças físicas e mentais, e também iremos falar dessas doenças mentais, eram provocadas sobretudo pela perturbação de uma ou de várias das faculdades principais. E as faculdades principais eram três: a imaginação, o entendimento e a memória. Portanto, em qualquer doença vai ocorrer um desequilíbrio dos quatro humores. E tenho aqui uma imagem com esses humores para que recordem, efetivamente. Portanto, dizia-vos que
entende-se que a doença significa um desequilíbrio de algum dos 4 humores, portanto o sangue, a fleuma, a bilis amarela ou a bilis negra, segundo as concepções de Hipócrates e de Galeno, e portanto as terapêuticas deveriam precisamente procurar o reequilíbrio dos humores a partir de alimentos, sangrias e de purgantes. Ora, no que se refere aos alimentos, tinham que funcionar, portanto, como fármacos e tinham que se adequar às características de cada paciente, e isso é uma teoria que sendo herdada da antiguidade, vai manter-se até ao século XVIII, por vezes até ao XIX, e não se mantém de uma forma rígida, ou seja, havia claramente que adaptar este quadro a uma série de questões, à idade das pessoas, ao sexo, portanto, idade, sexo, à atividade física, todo um conjunto de variantes, não é? Portanto, havia de saber se era uma pessoa, se era homem ou mulher, se na sua atividade gastava muita energia, portanto, se era uma atividade que implicava enorme esforço físico ou, se pelo contrário, era um sedentário. E, evidentemente, se comia muito ou pouco, se comia alimentos quentes ou alimentos frios e, portanto, conforme fosse o desadequado, conforme fosse o problema que houvesse, havia que procurar, através do exercício e da alimentação, essa compensação para o problema. Portanto, a alimentação adequada para um doente passava pela ingestão de alimentos em quantidades moderadas, de acordo com a estação do ano, a idade, a constituição, o sexo e, evidentemente, o esforço físico desempenhado cotidianamente nos seus afazeres. Há depois também entendimentos vários, nomeadamente as crianças, por exemplo, para terem ideia, as crianças quentes e úmidas, os jovens quentes e secos, adultos frios e secos, os adultos idosos frios e úmidos, mais raramente frios e secos, e, portanto, como podem ver aqui por este quadro que foi feito, tendo em linha de conta o entendimento de um médico do século XVIII, um médico que foi médico de Dom João V, Francisco da Fonseca Henriques, portanto, há alguns exemplos de alimentos que poderiam fazer face, portanto, alimentos frios e secos, centeio, carnes de bode e vaca, laranjas, maçãs, tal, são adequados às crianças, não é? Para os idosos, portanto, alimentos quentes e secos, ou seja, açúcar, arroz, agriões, etc, não é? Portanto, todo um conjunto que tem que ter esta ideia de compensação, e que foi dinâmico ao longo desde Hipócrates e Galeno, até evidentemente ao século XVIII e início do XIX. Portanto, este quadro teórico de alguma forma, e depois profissionais de saúde, ou seja, as populações podiam contar, se pelo menos tivessem meios para isso, contar com médicos, então designados físicos, como sabemos, cirurgiões, que eram menos cotados no passado do que na atualidade, portanto, o médico teórico, o cirurgião era o prático, era aquele que cortava, era aquele que mexia, e portanto, de uma forma artesanal, de uma forma com as mãos, digamos assim, portanto, muito menos cotado o cirurgião do que o físico, ao contrário da atualidade, e também os boticários. Isabel. Ora, interessa-me particularmente este grupo, o dos boticários, uma vez que são eles que vão eles que vão manipular os produtos para produzir as mesinhas. E são muitas vezes esses receituários que vão estar presentes nas fontes que eu pretendo aqui trazer-vos para, enfim, conversarmos um pouco. Portanto, basicamente os medicamentos são feitos através de manipulação. Os medicamentos são receitados, evidentemente, pelos físicos e podiam estar especificados nas chamadas farmacopeias, portanto, os receituários oficiais. Podiam ser objeto de indicação pelos próprios médicos e, portanto, eles vão prescrever as matérias-primas e o boticário vai preparar esse medicamento.
E nós sabemos, efetivamente, não sabemos para toda a época moderna, sabemos apenas para a primeira metade do século XVI, que no reinado de Dom João III, portanto entre 1521 e 1557, nós tivemos 193 cartas de boticário, portanto 193 pessoas foram habilitadas a desempenhar as funções de boticário, espalhadas naturalmente pelo reino, a juntar a outros que já exerciam, naturalmente. Ora, têm normalmente destaque as boticas conventuais e monásticas. Essas boticas conventuais e monásticas, eu permito-me destacar uma de Lisboa, que é efetivamente a botica de São Vicente de Fora, em Lisboa. Ora, São Vicente de Fora era habitado pelos crúsios, portanto, pelos indivíduos... que indivíduos que também existiu em Coimbra, e portanto aqui tem uma imagem do espaço da Casa Lisboeta, e sabemos, portanto, que no mosteiro eram feitas, temos uma botica em que se preparavam vários medicamentos, 3 deles são especialidades dessa botica: as pedras cordiais, a Terriaga Brasília e a Panaceia Mercurial. Sabemos que esta botica abastecia as casas dos crúsios e abastecia também a população em geral, nomeadamente a população de Lisboa. É interessante referir que, nesta época, no caso a Panaceia Mercurial já era distribuída com um regimento, portanto um papel, onde se explicava efetivamente como devia ser tomada, quais as doses recomendadas, etc. Portanto, aquilo que hoje no Brasil se designa a bula do medicamento. Isso é interessante porque já havia essa preocupação. Passo-vos agora imagem da primeira farmacopeia oficial portuguesa publicada, que tem particularidades interessantes, que já foram salientadas por colegas diversos, nomeadamente a grande particularidade é esta farmacopeia lusitana, da autoria de Dom Caetano de Santo António, é a primeira obra desta natureza escrita por um português, escrita em português e editada em Portugal. Ora, Dom Caetano de Santo Antão pertenceu à Casa de Lisboa, portanto a São Vicente de Fora, antes passou pelos Crúsios de Coimbra e tendo aí é que publicou a farmacopeia lusitana. Digamos que foi um êxito editorial dentro deste tipo de obras, conheceu 4 edições, a última das quais póstuma, em 1754. No entanto, é uma farmacopeia que tem alterações muito significativas da primeira para a segunda edição e restantes, ou seja, dá-se uma alteração significativa, que é a introdução da farmácia química por influência de leituras de autores franceses, nomeadamente Lemery e Charrat. Portanto, 2 autores do século XVII, um deles já morreu no início do XVIII, mas que efetivamente foram os responsáveis por Dom António Caetano de Santo António ter passado para ter adotado também os procedimentos da farmácia química. Antes da publicação oficial das farmacopeias, nós vamos ter registros de receitas em manuscritos e impressos da autoria quer de homens da Igreja, quer de mulheres da Igreja, e também de leigos dos 2 sexos. Ora, normalmente essas mesinhas, essas receitas, esse receituário de farmacopeia, parece redundante, mas não é, porque há receituário de cozinha, há receituário de higiene e beleza, há receituário de farmacopeia, não é? Portanto, esse receituário de farmacopeia é algo que vai estar sempre misturado com outros receituários, ou seja, é extremamente comum em livros de cozinha, daí a advertência que eu fiz no princípio desta minha conferência, que estamos a chegar efetivamente a estas fontes algo inusitadas, pelo menos para alguns, não é? Portanto, aparentemente são miscelâneas de assuntos dispares, mas na prática não é tanto assim.
E não é tanto assim porque culinária, cosmética e farmacopeia eram 3 matérias que tinham evidentemente como palco as cozinhas, quer as cozinhas das casas particulares, quer as cozinhas das instituições, nomeadamente das casas religiosas, portanto, mosteiros e conventos. Ora, nestes receituários, com estas receitas tão variadas, vamos ter a produção de receitas, enfim, mais uma vez a palavra receitas, mas não é, a partir de heranças que são de heranças antigas, conhecimentos sobre alimentação, conhecimentos sobre saúde, conhecimentos antigos de acordo com as teorias dos humores, elaborados, reelaborados, mas também de acordo com a introdução de novos produtos. E aí temos que ter em linha de conta uma coisa muito relevante, que é a introdução de produtos de outros continentes, nomeadamente de África e também da América, no caso português, naturalmente, produtos do Brasil. Portanto, o estudo desses receituários permite verificar isso quer para as receitas de cozinha, quer para as receitas de farmacopeia. Portanto, esta união culinária, cosmética, portanto, os produtos de higiene e beleza e botica, é uma realidade pelos produtos, e já vamos ver quais são, pelas técnicas utilizadas, a manipulação, mas também pelos produtos utilizados, pelos espaços e, enfim, nada disso vai oferecer grandes dificuldades aos estudiosos da matéria. Temos aqui uma imagem de uma mesa, enfim, fantástica, de um espaço, de uma casa religiosa, de uma cozinha, não é? E aqui o que vos queria começar a mostrar. Ora, o segundo livro de cozinha publicado em Portugal, o primeiro não tem este tipo de informações, mas o segundo tem, a primeira edição é de 1780, deve-se a Lucas Rigaud e intitula-se O Cozinheiro Moderno, Nova Arte de Cozinhar. Ora bem, é um receituário de cozinha, obviamente, mas, para além disto, tem uma série de preparados, basicamente caldos, destinados a um conjunto diverso de enfermidades, portanto, para que, através da alimentação, se possa melhorar ou curar os pacientes. Ora, como podem ver, caldo para doentes e para sãos, fresco e purgativo, inflamação de peito, caldo de víboras para purificar a massa do sangue, para defluxos catarrais, doença de peito, caldo de rãs e caracóis para tosses secas, para vapores e flatos, etc., para dores de cabeça, caldo amargoso para todas as doenças do peito e vômitos, caldo para convalescentes. Ora bem, vejamos que a maioria destes caldos era preparado à base de vaca ou vitela, com ou sem galinha ou frango, e a que se vão juntar, evidentemente, outros ingredientes. Que tipo de ingredientes? Especiarias, portanto, estamos aqui a referir apenas os caldos dados a conhecer pelo Lucas Rigaud, não é? Portanto, base, água e cozimento de carne, seja vaca ou vitela, com ou sem galinha ou frango, e depois juntar-lhe, por exemplo, especiarias como açafrão e cravo, ervas como betónicas, borragens, cerefólios, chicória, erva cidreira, pimpinela, frutas como figos passados, maçãs, passas e tâmaras, legumes como alfaces, alhos, porros, cebolas e nabos. Exotismos também temos. Temos, por exemplo, o caldo para purificar a massa do sangue, que além da vitela devia ter 7 ou 8 lagostins de água doce ainda vivos, pisados no momento e posteriormente fervidos. O caldo de rãs e caracóis, que tinha exemplares destes animaizinhos, e, pior do que tudo, uma coisa que sempre me incomodou, o caldo de víboras para purificar o sangue, em cuja composição faço notar, e cito, entrava uma víbora esfolada viva, a que deitarão fora a cabeça, o rabo e as entranhas, reservando os fígados e o coração. Como eu não gosto destes bichos, podem perceber que eu tenho grande perplexidade como é que se apanha uma víbora viva. Bom, apanhar o bicho já é horrível, não é? Mas depois como é que se esfola o bicho vivo?
O que eu confesso-vos que o Lucas Rigor não explica como é que isso se faz, não explica esse processo, não sabemos como é que se mantém a integridade física de quem agarra a víbora e a esfola viva, mas isso também não interessa para a receita, só é perplexidade que efetivamente me causa e não pouca. Ora, a par dos caldos que têm por base a tal carne e outros têm legumes e ervas, temos, por exemplo, caldo para fluxos, que tem nabos e açúcar em ponto, curar vapores e flatos, que tem folhas de betônia, malva, alteia, artemisia, azedas e mercurial. Composição do caldo amargoso, tem folhas de carde santo, de centáurea, casca de laranja azeda, escolopendra, losna, marcela, verónica. Portanto, todo um conjunto de ingredientes. Também muitas também informações claras acerca dessa ligação entre alimentação e saúde, com observações feitas nas próprias receitas. Um outro livro, A Arte Nova e Curiosa para Confeiteiros e por aí fora, portanto o primeiro livro de doçaria publicado em Portugal, exclusivamente receitas de doces, é anónimo, publicado em 1788, vai dar-nos outro tipo de informações que na verdade são afins, não é? Mas onde podemos ler, por exemplo, isto. O açúcar é eficaz contra a sarna, ao contrário do mel, que é abrasador dos intestinos. A geleia de cidra se toma em 3 ou 4 colheres pela manhã, em jejum, e quanto mais melhor. É muito cordial e se usa dela desta maneira para preservar da peste e febres malignas. Os biscoitos de embarque, eram bons para desenjoar os mareantes. Enquanto o leite de amêndoas contempla esta observação, a receita, é a mais salutífera de todas, porque o leite das amêndoas é simples e anódino e serve contra os flatos quentes do estômago e por mais que se frequente, ou seja, por mais que se tome, não enjoa como a de limão e a de laranja. Portanto, comparando esta receita com outras. No século XIX continua, não vale a pena, mas apenas aqui para dar conta de que a tuberculose preocupava naturalmente as populações e os médicos e que o cozinheiro, confeiteiro e curista moderno, mais uma vez uma obra anónima desta feita de 1849, vai utilizar um esparregado de diabeiros, portanto o diabeiros é uma planta silvestre, para pretensamente curar a tuberculose. Ora, deixando os impressos, chegamos aos manuscritos. E, de facto, em Portugal não há, de maneira nenhuma, uma grande variedade, pelo menos que se conheça até ao presente, de livros de receitas nem impressos nem manuscritos, mas interessam-nos agora os manuscritos. Portanto, somos mais pobres do que a maior parte dos outros espaços europeus nesta temática, como infelizmente noutras, mas, de facto, uma parte dos receituários manuscritos, quer de leigos, quer de eclesiásticos da época moderna, vão ter as tais receitas diversas, portanto, cozinha, higiene e beleza e medicamentos, portanto, as tais mesinhas, são conhecidos como livros de segredos e, de facto, vamos ter exemplos dessas receitas em muitos deles. Aqui podem ver receituários produzidos em espaços conventuais e monásticos femininos. De 4, 2 deles têm receitas de farmacopeia, que é o caso de um manuscrito pertencente ao convento de Odivelas, o livro de receitas da última freira de Odivelas, publicado em 2000, e um manuscrito pertencente provavelmente às Salesianas de Lisboa, publicado por mim em 2015. Nas casas masculinas, que se conhece até agora, temos 3 manuscritos, também todos eles já publicados, 2 deles com receituário que contempla efetivamente as mesinhas, portanto a farmacopeia. No caso dos leigos, uma obra que estou a publicar, enfim, espero que saia no próximo ano, de 2021, é um códice da Biblioteca Nacional de Portugal, da autoria de Francisco Borges Henriques,
é um texto que tem uma percentagem muito elevada de receitas de culinária, como é expectável, mas que tem também cerca de 230 mesinhas, que representam 35% do total destas receitas. Ora bem, começamos por este. E o que é que o livro de Francisco Borges Henriques nos vai apresentar? Vamos ter um conjunto de receitas muito diversificadas para fazer face a problemas que são a asma, azia, catarro, cólicas, dores de cabeça, dores de dentes, febres, flatos, obstruções, quebraduras, quedas. Bom, quedas, entenda-se, não é para que a pessoa não caia, obviamente, é para aquilo que se chama também comumente nódoas e pisaduras, aquilo que nós diríamos numa linguagem popular, uma nódoa negra. Portanto, quedas com este significado, sarna, tosses, etc., não é? Ora bem, temos também neste receituário da autoria de um leigo 2 receitas que eu acho particularmente interessantes e que são estas que vos passo a citar. Remédio para as mulheres que casarem parecerem donzelas e remédio para os casados terem filhos. No primeiro caso, portanto, nesse remédio para as casadas parecerem donzelas, tenham em linha de conta que é impossível dissociar esta receita da necessidade de manter as aparências, de proteger a honra feminina, que passa naturalmente pela capacidade de escamotear uma sexualidade ativa. Ora, diz-nos esta receita, esta tal para que uma mulher parecesse virgem, não o sendo. Depois de passar a sua ocasião 7 ou 8 dias antes de se casar, tomará vinho branco, em o qual cozerão cinza de vides, cascas de ovos, nozes de cipestre, murta e cascas de romã azeda. Portanto, estes os ingredientes, e ainda que falta alguma coisa destas, se deite mais quantidade das outras. E depois secou, depois de bem fervido, lavarão muito bem a boca do útero e depois enxugam e terão uma esponja que haja estado no mesmo vinho quando o ferverem, espremida a empaparão em sangue de galinha, para que a matarão ao mesmo tempo em que se quiser fazer ou frango, ou pombos, ou cabrito, e a meterão até pela manhã na parte, e quantas mais vezes se fizer, produzirão maior efeito, pedindo a Deus, seja para maior glória e honra sua este remédio. Traz Dom Juan de la Torre e bacharel do Compêndio de Medicina, impresso em Madrid em 1705. Portanto, não é uma receita evidentemente criada por Francisco Borges Henriques, ele dá-nos a fonte, que é um castelhano que publicou num compêndio de medicina, não é? Tem aqui a imagem do fólio do códice, o tal códice que, como vos disse, estou em vias de publicar, onde aparecem a par os dois remédios, desculpem, não é o tal para as donzelas e o tal para as mulheres casadas conseguirem engravidar. Ora, o que nos diz relativamente a ingredientes? Basicamente aquilo que já vimos antes, não é? Portanto, vão variando um pouco, mas, enfim, ingredientes neste códice, ingredientes relativos evidentemente às receitas de farmacopeia: agriões, almeirão, bisnaga, erva barbosa, borragens, escurcioneira, ortigas e poeiros, açúcar, almácega, chama a atenção que esta é uma resina oleosa de uma árvore da Amazónia, portanto, a introdução de produtos de outros continentes. Café, também um produto naturalmente não europeu. Especiarias, o mesmo. Farelo de trigo, frutos como passas de uva, romãs, leite de vaca, língua de vaca, mel, ovos, pão, unto. E depois um conjunto de outros produtos como óleo rosado, pés de perdizes, sândalo vermelho, sangue de drago, sementes de bisnaga, sementes de funcho, sumo de rosas de Alexandria, urina de menino e vinho. Também neste último lote há alguns produtos do exterior, não é? Produtos não europeus. O Francisco Borges Henriques era naturalmente um homem sério e também vai nos dar informações acerca da proveniência de algumas destas receitas, nomeadamente da autoria de espanhóis e portugueses, médicos como
Diogo Nunes Ribeiro, Juan de la Torre, Juan Palacios, Manuel de Andrade e João Diniz. Num outro manuscrito de culinária, desta vez o manuscrito das Salesianas ou Visitandinas, nós vamos ver que as mesinhas ocupam 19% e vamos ver também que é o mesmo tipo de questões, ou seja, 36 mesinhas, representando 19%, que procuram curar chagas, epistaxe, dores diversas, febres de diferentes tipos, feridas, gota, hemorroidas, lombrigas, magreza, não tem problemas de gordura, tem problemas de magreza, doenças oftalmológicas, pleurites, quebraduras, portanto as hérnias e tosses. E os produtos, alguns em comum àquilo que eu já referi antes, outros um pouco diferentes. Almeirão, arruda, beldroega, carne de santo, erva barbosa, etc. Não é? Também especiarias, frutos, vinho branco, raiz de angélica, benjoim, estoraque, incenso, mirra. Bom, e também neste caso, este é um manuscrito que estava num convento feminino, mas efetivamente também a autoria aqui dada a duas receitas. Outras teriam de senso comum, que iriam passando e portanto nem se sabe já quem era a autoria. Neste caso, uma receita atribuída ao Papa Inocêncio XI e outra ao Bispo da Guarda, Dom João de Mendonça, portanto duas figuras da Igreja e duas figuras do século XVII. Receitas, aqui temos dois exemplos, uma para lombrigas e uma receita de bálsamo vital. As receitas são quer para ingestão, os preparados obtidos são quer para ingestão, quer para aplicação tópica. Portanto, a título de exemplo, a receita para lombrigas, de hortelã, de losna, de fel da terra, de artemísia, de folhas de pessegueiro, de cada coisa, uma mão cheia. Repare-se que não é muito preciso, uma mão cheia vai depender do tamanho da mão, se for a minha tem um tamanho, se for a de outra pessoa terá outro, não é? Mas enfim, é o reino do mais ou menos, não é? Fiz-se tudo e com vinagre forte e pós de ferrugem se faça massa que se porá no ventre em um pano de linho e renove-se cada dia. Portanto, neste caso, para aplicação tópica. No caso do bálsamo vital, serve o bálsamo para febres podres, aplicado em uma colher de caldo de galinha ou tintira de papoulas ou cordial, sem ser purgativo, 5 ou 6 gotas, em até 20, conforme a disposição do enfermo. Portanto, 5 a 6 gotas até 20, adequando isto ao problema e às características do paciente. E assim que as ditas gotas do bálsamo caírem sem demora, algumas as há de beber o enfermo, portanto, ingestão. E depois vai dizendo outras aplicações deste bálsamo vital para as pleurisas, para outras, para estupores frios, tolhimentos, etc, etc, não é? Portanto, as várias utilizações possíveis. Também vos quero chamar a atenção para o facto de, em muito menos número, mas termos também receitas para problemas de saúde mental. Ora, no caso dos doentes que sofriam de transtornos mentais, eram normalmente definidos como loucos. Há uma falta de conceptualização comum, mesmo entre os profissionais de saúde, naturalmente, e isso explica-se pelo facto de, apenas no século XIX, se ter definido a doença hoje definida, conhecida por deficiência intelectual-relacional. Ora bem, até então, o que se dizia era, de forma muito genérica, coisas como demência, idiotia, frenesim, para todos os que tinham esses tipos de problemas. Portanto, a identificação muitas vezes era feita de forma intuitiva e confundida com as doenças psiquiátricas. Ora bem, desde a Idade Média vai-se fazendo um esforço de destrinça entre aquilo que são chamados os loucos de nascimento, portanto, quem nasce com uma doença do foro psíquico, e aquele que adquire, ou seja, o doente psiquiátrico. Portanto, a destrinça entre doenças cognitivas e doenças psiquiátricas. Cognitivas, quem nasceu com um problema, psiquiátricas, aquele
que adquiriu durante a vida. Ora, dos manuscritos, o manuscrito das Visitandinas, nós vamos ter receita para os que perderam o juízo, como não seja o de nascimento. Portanto, temos aqui uma receita, não para, evidentemente, o indivíduo que nasceu com problema, mas para aquele que adquiriu, para um doente psiquiátrico. E reparem, tomarão folhas de era, não daquela que trepa, mas da que lavra pela terra, a que chamam terrestre, 3 mãos cheias, vinho branco, o peso de 2 arráteis, azeite bom, 6 onças. Preparação do remédio. Botarão em uma panela nova o vinho branco com as folhas da era, fazendo-se a ferver a lume branco por espaço de 5 ou 6 horas, mexendo diversas vezes com uma colher, até que toda esta quantidade se reduza somente à terça parte ou pouco mais. Depois pisarão tudo num almofariz bastantemente e o tornarão a botar na panela com 6 onças de azeite, misturando tudo muito bem até que fiquem perfeitamente incorporados. Cortar-se-ão os cabelos do doente, 2 dedos à roda da testa, portanto à volta da testa, banharão os dedos neste licor e esfrega-se a testa do doente por espaço de 1/4 de hora. Depois se tomará a 5ª parte do que ficar na panela e se porá entre 2 tiras de pano novo, de que se fará uma venda que cubra a parte tosquiada, portanto a parte em que tu cortou o cabelo, que será a testa e as fontes. Começar-se-á a fazer a untura à noite, continuar-se-á pela manhã e se continuará por espaço de 5 ou 6 vezes o mesmo. Portanto, um preparado de utilização tópica. Aqui eu não queria, estou a terminar, mas não queria deixar de vos mostrar uma cama para doentes com distúrbios psiquiátricos existente no convento de Mafra. Esta parte é visitável e que me permitiu efetivamente fotografar, o que mostra efetivamente a sensibilidade e a existência do problema, a sensibilidade para esse mesmo problema. Em conclusão, gostaria de vos de novo chamar a atenção para o seguinte: o que vos trouxe aqui foi uma preocupação, enfim, o que quis trazer-vos foi uma preocupação de vos mostrar fontes porventura menos conhecidas, mas que articulam alimentação e saúde, fontes que importa trabalhar de forma aprofundada. Eu chamo sempre a atenção aos meus alunos para o facto de ser muito útil ter uma dupla preparação, neste caso a da história, evidentemente, mas também de alguns conhecimentos ou de medicina ou de farmacopeia, para se ter um cabal conhecimento, uma cabal percepção do valor e da suficiência destas receitas para os problemas que pretendiam efetivamente solucionar. De qualquer maneira, portanto, creio que os receituários particulares ou de instituições, que são receituários que têm uma tipologia de preparados diferenciados, portanto, a culinária, a higiene e beleza e a farmacopeia, ou as mesinhas, como quiserem, são particularmente ricos, pertencem ao universo dos chamados livros de segredos, mas são fontes ainda pouco exploradas e que permitem ter uma outra percepção acerca daquilo que efetivamente são as doenças e as propostas de cura durante a época moderna. Muito obrigado, Isabel, pela apresentação, pela conferência. Acho que todos nós não só gostamos muito, aprendemos muito, e acho que ela instigou bastante a algumas questões e algumas questões que serão colocadas pelos nossos ouvintes. Eu passo primeiro a palavra, então, ao professor Ângelo Assis e depois, em seguida, ao professor Marcos Reis. Por favor, Ângelo. Em primeiro lugar, professor Isabel, muitos parabéns pela sua conferência brilhante. E combina absolutamente, né, com a proposta que nós temos aqui, né? De algum modo ela também nos reconforta, porque a coisa que muitos de nós, eu principalmente, me entrego aqui, que mais faço nessa quarentena é comer, né? Todos nós aqui comemos muito, enfim, é uma forma de passar o tempo, né? Claro que é uma brincadeira.
Mas eu gostei muito dessa abordagem, né, em que a alimentação, de algum modo, ela é vista como uma proposta nesses documentos todos também de cura para as doenças, né? Isso está muito ligado, obviamente, à ideia de medicina popular, que aqui no Brasil até hoje é muito, muito forte, né? Nós temos em várias cidades do Brasil, é muito comum encontrar mercados municipais, mercados grandes, né, em que se vendem determinados tipos de plantas ou de alimentos mesmo, que têm supostamente poderes curativos, né, ou que são utilizados para determinados tratamentos. E é interessante também pensar como no Brasil hoje, né, o comércio das farmácias, ele também faz o caminho reverso, ou seja, as farmácias no Brasil, diferente, por exemplo, das farmácias portuguesas, as farmácias do Brasil também vendem remédio, mas não só. Elas vendem comida. Então, muitas vezes a gente vai na farmácia para ficar doente, para comprar chocolates, doces, refrigerantes e coisas do tipo, né? Então, um grande comércio que se foi descobrindo e desenvolvendo. E, de certo modo, né, se a gente for ler a contrapelo, um país que tem muitas farmácias não é um país saudável, é um país doente. Que as farmácias acabaram por fazer parte da vida da população da pior forma possível. Mas, enfim, a minha pergunta é no sentido de pensar como que alguns desses textos apresentados, eles trazem práticas que vão muito além da famosa canja de galinha que serve para curar determinadas doenças, né? Utilizando coisas a princípio pouco usáveis, como a cobra que está sendo, esqueci o termo aqui, mas enfim, que está sendo tirada a pele dela viva, escalpelada, né? Enfim. Aí a questão é, até que ponto esses textos, essas receitas, elas chegaram a ser denunciadas, por exemplo, à Inquisição, como prática de feitiçaria, como prática não cristã, pelo menos, né? Isso é possível de perceber. Alguns desses médicos ou dessas pessoas que receitavam essas práticas chegaram a sofrer algum tipo de perseguição por conta disso? Muito obrigado. Eu, em primeiro lugar, eu renovo os meus sinceros agradecimentos ao Marcos, ao Ilan e ao Ângelo pelo convite e muito obrigada pela vossa atenção. Espero que percebido o espírito do vosso seminário, da vossa organização e que efetivamente aquilo que vos trouxe, que eu tenho trabalhado nos últimos anos, como sabem, tenha de alguma forma respondido a isso. Ângelo, efetivamente, obrigada pela pergunta. Algumas observações diversas. De facto, para mim foi não direi um choque, mas foi surpreendente essa diferença entre as farmácias portuguesas e as farmácias brasileiras. De facto, tem toda a razão, não é? Lá se pode comprar um manancial de bens que não exatamente apenas os medicamentos e afins, não é? Lembro-me que num determinado momento em que eu fazia ginástica aqui num ginásio próximo, tinha uma colega que era farmacêutica, uma senhora mais velha que era farmacêutica e que, efetivamente, para além de ser farmacêutica, tinha uma farmácia e dizia: recuso-me a vender sapatos ortopédicos, note-se, não é? Eu vendo medicamentos, não tenho uma sapataria. Dizia ela, mostrando, uma outra geração, é claro, mas mostrando o seu repúdio de alguma forma, não é? Pela mistura promíscua de bens que não os medicamentos. No fundo, a leitura eu fiz um curso superior para vender e acolher medicamentos, vendê-los, aconselhar as pessoas, não substituir só ao médico, evidentemente, não é? Não é para vender sapatos, mesmo que eles sejam ortopédicos. Ora, no Brasil, de facto, tem imensa coisa, não é? E isso realmente para mim foi um pouco surpreendente há 20 anos atrás, agora já não é tanto, não é? Mas eu creio que isso será
creio que isso será mantido ou até aprofundado, digamos. Para mim, neste momento não me faz tanta impressão porque já estou habituada aí, não é? Mas no início, portanto, como vos digo, há 20 e tantos anos, isso fazia alguma confusão. Relativamente à pergunta que me coloca e que é de todo pertinente, há duas situações e que são diferentes, mas que se tocam. Ou seja, nestes receituários não há problema nenhum. Ou seja, não há problema nenhum no sentido de ir a ser denunciado ao Santo Ofício. O problema aqui pode ser de ser ineficaz ou ser pior a cura do que a maleita, não é? Não estou a emitir juízos de valor nesse sentido. Aí era preciso alguém que tivesse domínios noutro âmbito de conhecimentos que não são os meus, não é? Portanto aqui não há problema nenhum, porque são livros que passaram, os publicados naturalmente, são livros que passaram pela censura. Ou seja, são livros de culinária, que mesmo os livros de culinária passavam pela censura tripartida, como sabemos, e portanto eles não têm problema nenhum. Tanto mais que eles não têm nada de esquisito, diríamos. Esquisito de que maneira? Nada que fizesse lembrar alguma situação menos ortodoxa, não é? Portanto, aí não temos problema nenhum. No que diz respeito aos manuscritos, não, de um modo geral, nós creemos que efetivamente não estamos a falar de livros, não estamos a falar de livros que sejam criações originais, ou seja, são compilações de receitas, quer as de culinária, quer as de farmacopeia, quer as de higiene e beleza também, que é um outro mundo também bastante fascinante, mas que efetivamente são, no fundo, de um determinado conhecimento generalizado, não tão generalizado assim, uma vez que é preciso passar à escrita para não se perder, digamos, não é? Mas eu nunca encontrei nenhuma situação em que deste tipo de receitas, contidas nestes chamados, grosso modo, livros de segredos, tenha dado origem a... Porque normalmente, quando isso acontece, e isso acontecia em muitos processos de feitiçaria, como todos sabem, normalmente havia mais coisas, ou seja, o indivíduo não é acusado tanto por causa de praticar esta receita, mas é muito mais por causa de benzeduras, por causa de recitar orações que não são as orações oficiais, porque não é tanta manipulação destes produtos, embora nos processos de feitiçaria lá apareça tudo, como sabemos. Portanto, duas realidades diferenciadas, mas que se tocam, ou seja, problemas aqui à partida não, tanto mais que nos impressos não há problemas de espécie nenhum, porque isso está mais do que aceite, nos outros as receitas não são tão diferentes e não obstante, nos processos de feitiçaria há gente que é processada e em que aparecem lá manipulações. Na maior parte dos casos, o problema são outras coisas e aquilo aparece lá, digamos, por atacado, não é? Não sei se respondi àquilo que cabalmente. Sim, creio que a Célia queria perguntar também qualquer coisa, vi aqui uma notinha. Sim, eu vou ler então a da Célia e depois eu passo para o Marcos, ok? A professora Célia Tavares pergunta, um pouco como o Ângelo, queria perguntar se é possível estabelecer uma diferença entre os receituários aceitos como remédios para o que é considerado feitiço. Quero dizer, o que distingue uma receita de feitiço? Qual a chave dessa distinção? Eu creio que a chave dessa distinção passa pelo tipo de produtos utilizado, ou seja, nós nestes receituários temos alguns exotismos como aqueles que eu vos mostrei, não é? Dos lagostinhos esmagados vivos e da víbora, que é uma coisa que me põe, enfim, um bocado desagradada, não é? Mas tirando isso, nós temos produtos que são perfeitamente normais. O que é que eu quero dizer por perfeitamente normais? Quer dizer, são de uso comum, são plantas, são legumes, que também são plantas, evidentemente, mas quer dizer, são ervas, são especiarias, são frutas, são legumes, ou seja, não há aqui nada de maléfico. Então onde é que pode haver? Receitas com sapos, receitas com animais peçonhentos em geral, o sapo é um deles, portanto aí é que eu creio que passa por isso,
portanto, pelo tipo de produtos e passa também pelo acompanhamento da aplicação. Ou seja, se é só beber, tanto faz como fez, que é igual a estes. Se é a aplicação tópica acompanhada de determinadas orações não ortodoxas, digamos, orações deturpadas ou orações alternativas, não sei como possamos chamar, aí o problema é esse. Mas, por exemplo, o Marcos, que trabalhou para ali as bruxas, talvez tenha outras ideias que permitam completar, não sei. Marcos. Isabel, também parabenizo pela fala, pela conferência. Eu achei ela muito esclarecedora e muito didática. Muito bom, não só a Célia, mas como você ter tocado no final da fala, sobre, né, a fronteira entre esses receituários e entre o que se convenciona chamar de feitiçaria ou práticas de cura. Eu acredito, eu concordo contigo, e era até uma pergunta que eu iria fazer, se essas práticas ou esses receituários, a fronteira seja nas orações, né? No interesse em combinar... Marcos, deixou de ouvir quando começou a pergunta que eu ia fazer, deixei de ouvir, peço desculpa. Sim, claro, eu repito. A pergunta justamente seria se a fronteira entre um receituário e uma prática de feitiçaria são as orações, né? É o interesse em contar com o sobrenatural. E você complementou dizendo que também o tipo, né, de material, de matéria-prima utilizada. Os animais peçonhentos, eles já têm essa longa tradição de serem considerados próximos a um pacto diabólico ou algo heterodoxo, né? Então acabou que... Por favor. Acabou que a minha pergunta foi respondida durante a sua fala. Na verdade são os animais peçonhentos, são os pedaços de unha, são os pedaços de cabelo, são os ossos dos finados, ou seja, todo aquele manancial de produtos, de bens, de objetos, enfim, objetos nem é o caso, mas que efetivamente não estão presentes de maneira nenhuma nestes preparados pretensamente curativos, não é? Portanto, é pela prática e também pela prática das orações, não é? E de facto por um manancial de produtos que, não, digamos, aqui estão completamente ausentes. Imagino. Eu tenho mais duas perguntas. A primeira, eu gosto muito de um artigo que você escreveu sobre os provérbios no artigo em português. E uma das principais conclusões é perceber o corte de gênero, né, dentro desses provérbios. Em algum determinado momento, uma das colunas que você apresentou no PowerPoint, tem-se lá a diferença de uma doença para homens e mulheres, a diferença dos humores. Você consegue perceber esse corte de gênero também nesses receituários, nessas prescrições? Se há essa diferença? Muito pouco, Marcos. Basicamente, portanto, aquele quadro que eu apresentei tem a ver com a teoria dos humores, não é? Que é aquela teoria hipocrático-galénica que vem desde a antiguidade, que é readaptada, bom, tudo aquilo que sabe. Quando nós, nas receitas, normalmente, nós temos o problema e supostamente a solução mas sem a indicação de género, a não ser quando é uma doença feminina. Não é? Portanto, aí, obviamente, não é? Mas, portanto, tirando essas especificidades, assim, óbvias, não é? De um modo geral, tanto quanto me lembro, é praticamente ausente ou praticamente ausente. Creio que, se me lembro bem, é isso. Portanto, com a exceção, claro, de doenças especificamente femininas, de problemas nesse sentido. E a outra pergunta? A última, eu fiquei maravilhado com a multiplicidade de ingredientes, de matérias que esses receituários eles estão utilizando desde o 16. E eu vou pegar um conceito que o Gruzinski usa, por exemplo. Você acha que essa ideia de mundialização, ela contribuiu para que esses receituários se tornassem cada vez mais completos, mais complexos também, cada vez mais abrangentes no uso de matérias, de ervas, de... Eu acho que sim.
Eu acho que sim, porque aquilo que nós vamos ter é um aumento dos ingredientes, ou seja, quanto mais recuamos, menos variedade nós vamos ter, e depois claramente a partir dos receituários, também nós não temos muitos, é certo, mas para aqueles que temos nós vamos ver que efetivamente os do século XVIII são ricos, e são ricos porquê? Porque efetivamente têm produtos de outros continentes, o que não acontecia antes pela simples razão que eles não chegavam, não é? Ou não chegavam, pelo menos em quantidades suficientes e uma variedade tão grande como a partir daí, não é? Por exemplo, o receituário do Francisco Borges Henriques, aquele que eu vos disse que estou a trabalhar e que pretendo publicar na íntegra, é um receituário extremamente rico com produtos de outros espaços, nomeadamente do Brasil, mesmo no receituário alimentar. Por exemplo, ele é o primeiro, tanto quanto eu sei, a utilizar tomate. Hoje, mais do que corriqueiro na alimentação europeia, mas em termos de receituário, não é corriqueiro para o século XVIII, de maneira nenhuma. Ele nesse aspecto, a menos que venhamos a encontrar outro, e é possível, obviamente, este foi pioneiro em Portugal. Ora, isso, por exemplo, ele recomenda um determinado tipo de cacau de uma parte do Brasil, não sei agora qual é que é, não me recordo. Ele recomenda coco, quer dizer, integra como ingrediente, não é? Ora, portanto, quer para o receituário de cozinha, quer para o receituário de farmacopeia, nós temos aqui um livro rico com uma série de produtos que 200 anos antes era impossível ter, porque não se conheciam, porque não eram nem sequer correntes, mas portanto de maneira nenhuma eram conhecidos. Portanto, sim, há uma integração, há um enriquecimento, não é o desaparecimento de determinados produtos, é o acrescento, e são, portanto, textos mais variados, mais completos. Sim, o mais possível, concordo. Isabel, minha pergunta vai no sentido da Célia e do Marcos. Eu também ia falar sobre essa questão da feitiçaria, mas acho que já foi bem respondida, então eu vou para os doces. A professora tem um livro do qual eu gosto, um artigo do qual eu gosto muito, são aquele onde trata dos doceiros, foram processados pela Inquisição e suas receitas. Eu cito muito ele em aula, e sinto como uma forma muito original de trabalhar o processo de historial e tudo mais. E eu queria te perguntar, você apresentou um livro de doces do século XVIII, publicado, mas eu sei que a professora também conhece essas receitas no âmbito mais, eu vou dizer mais popular, porque foge da cultura escrita. Há alguma diferença perceptível entre essas maneiras de fazer doce, tanto no âmbito de uma cultura escrita, que já é consolidada e tudo mais, e no âmbito daquele mundo que a gente não conseguiria chegar, porque essas pessoas, teoricamente, não teriam escrito as suas receitas? Ilan, vamos ver se eu percebi bem. Portanto, a diferença entre a receita escrita e a receita que circula oralmente, é isto? Sim, sim. Na verdade, a receita começa por circular oralmente e há em vários momentos a necessidade de a passar a escrito para que não se perca, não é? Portanto, logo essa origem é o resultado de um saber fazer que é difícil passar para o papel muitas vezes, porque, por exemplo, numa das coisas que nos une, a guludice, não é? Os doces, muitas outras, evidentemente, não é? Mas o que é que acontece? Os doces portugueses da época moderna são de dois tipos: os doces de fruta, açúcar e fruta, não é? Aquilo que corresponde à compota, à geleia, à pasta de fruta, não é? E os doces à base de ovos. Ora, se os doces de frutos e açúcar não levantam grandes dificuldades, a partir do momento em que temos açúcar, fruta também temos, portanto isto não oferece grande dificuldade, trata-se de combinar
apenas 2 ingredientes, eventualmente juntar depois canela ou não, juntar nozes ou não, mas basicamente 2 ingredientes, a fruta e o açúcar, em proporções que podem ser variáveis, 50%, 50%, 80%, 20%, ou seja lá o que for, não é? Não interessa, não é muito, não é, as variações não são muito relevantes, quer dizer, são em termos se for 80% açúcar e 20% fruta é uma porcaria, não é? Mas quer dizer, não oferece aqui uma dificuldade grande. Já no que diz respeito aos doces de ovos, as dificuldades são imensas, porque nós temos 2 ou 3 ingredientes base, e por vezes purificamos, e temos uma panóplia imensa de doces. E qual é a dificuldade disto? É que não é juntar os ovos e o açúcar e aquilo ficou. Se o açúcar e a fruta, tudo bem, aqui tudo mal. Porque o que é que se combina? Combina-se o açúcar e as gemas de ovo, mas o açúcar em determinados pontos diferentes. Ora, passar isso para o papel é muito complicado. Porquê? Porque nós não temos aqui termostato, não temos aqui um medidor dos graus do açúcar, etc., não é? Portanto, a receita é oral, passa para a escrita e as receitas, ao passarem para a escrita, são pensadas para gente que sabe de cozinha, em primeiro lugar. E nós dizemos, então, os outros nada. Os livros de cozinha são dedicados a quem tem meios e, concretamente, a quem tem meios para ter cozinheiro. Portanto, não é para ir fazer. Estes livros de cozinha dos primeiros tempos, e quando eu digo dos primeiros tempos eu refiro-me aos séculos XVI, XVII, XVIII, são livros que não divulgam as técnicas base. Ou seja, não diz coisas óbvias como esta receita é para X pessoas, isto demora este tempo a fazer, o ponto de açúcar, o ponto de espadana é isto, o ponto de pérola é aquilo, etc, etc. Faça o ponto de açúcar em ponto de pérola, ou em ponto de espadana, ou em ponto de cabelo, ou outra coisa qualquer, mas não explica como é que se faz. Portanto, a passagem do oral para o escrito, em alguns casos não é muito complicado, no caso da doçaria em particular, e da doçaria à base de pontos de açúcar é extremamente difícil, porque se nós formos executar aquilo sem o domínio técnico, aquilo não vai sair bem, como nós sabemos, não é? Portanto, aí há claramente a necessidade de fixar a receita na escrita, mas mesmo a primeira escrita é uma escrita bastante incipiente, nem sempre nos diz as quantidades exatas, nem sempre nos diz os tempos de preparação, na maioria das vezes não diz, não é? E, portanto, tudo isso é um pouco difícil, ou muito difícil, não é? Não sei se respondi cabalmente, Ilan. Sim, professora. A professora Regina de Carvalho Ribeiro também tem uma pergunta aqui. Ela parabeniza a professora pela belíssima conferência. Obrigada. E pergunta, minha pergunta se dirige, diz ela, né, aos autores desses receituários. Se a senhora pode falar um pouquinho mais sobre as pessoas às quais pesquisou, que escreveram esses receituários, a ocupação deles e se tinham posses até em decorrência do domínio da cultura escrita. Ora, muito bem, sabemos não muita coisa acerca dos autores, porque, vamos ver, estamos a falar dos manuscritos ou dos impressos? Dos impressos, creio eu. Dos impressos, sabemos que os 2 primeiros livros de cozinha publicados em Portugal são de autoria conhecida. Ou seja, o primeiro é do Domingos Rodrigues, de que eu não falei porque esse não tem mesinhas, e o segundo é do Lucas Rigaud, de que eu dei alguns exemplos de receituário. Quer o Domingos Rodrigues, quer o Lucas Rigaud, são cozinheiros de formação, portanto, são aquilo que nós hoje diríamos um chefe, não é? Portanto, são cozinheiros de formação, ambos passando por cortes europeias e acabando por terminar as suas vidas profissionais e humanas acabando por morrer em Portugal. Nos 2 casos, se foram cozinheiros da Casa Real. Serviram Dom Pedro II, no caso do Rodrigues, e no caso do Lucas Rigaud, Dona Maria I e Dom Pedro III.
Portanto, desses conhecem-se algumas coisas, não tantas quanto nós gostaríamos, porque gostaríamos sempre de mais, mas no caso, por exemplo, do Domingos Rodrigues, temos uma publicação recente nas obras completas da cultura portuguesa, que é uma edição do Círculo de Leitores, e em que se publicou o Domingos Rodrigues com uma introdução de umas 40 páginas, que tanto quanto sei é efetivamente o estado da questão mais desenvolvido, mais do que o estado da questão, não é? Do que se conhece sobre o autor. No caso do Lucas Rigaud, há um artigo de um orientando meu chamado João Pedro, agora me falha o apelido dele, o sobrenome dele, está disponível na Academia Edu, e é o único artigo que eu tenho ideia sobre o Lucas Rigaud. Sei, no entanto, que está em preparação uma nova edição comentada e com uma introdução de uma colega, Inês de Ornelas e Castro, mas esse ainda não foi publicado. Esse trabalho ainda não foi publicado. Portanto, destes autores conhecemos algumas coisas. No caso do também impresso, a arte de cozinha para confeiteiros, por aí fora, aquele de 1788, é uma obra anónima. Portanto, não temos nem sequer nenhuma pista acerca de quem poderia ter sido o autor. Portanto, João Pedro Gomes, é exato, é o João Pedro Gomes, que eu espero que ele não me ouça, porque é um lápis terrível esquecer-me do sobrenome do meu orientante querido, mas efetivamente é o João Pedro Gomes, sim. E de facto, do último, como eu dizia, não temos nem pista de quem terá sido o autor. Portanto, isto relativamente aos autores dos impressos. Os autores dos manuscritos, aí é um drama, porque efetivamente não temos. Sabemos para um deles que eu não falei aqui, que são 10 receitas apenas de doces de Évora, foi uma compilação de um convento de Évora feita a mando da abadesa Soror Leocádia do Monte do Carmo. Portanto, ela mandou que se compilasse, que se passasse a limpo 10 receitas que eram feitas lá nesse espaço e mandou guardar segredo para que não se vendesse, porque não é não se vendesse, é que não passasse, essas receitas não passassem para o exterior, uma vez que os doces eram uma fonte de receita para o convento, não é? Portanto, aqui o que é que sabemos? Não é a autoria das receitas, mas é quem mandou compilar. E também sabemos quem é a escrivã, que é uma Inês. No caso das salesianas, não temos ideia de quem compilou, porque é uma compilação. No caso de Odivelas, também é uma compilação de receitas de vários períodos e também não sabemos quem as compilou, portanto aí é mais complicado. Isabel, tem uma última pergunta em relação à questão. Na época moderna, nós temos critérios estéticos e médicos diferentes, como a professora falou. Enfim, a crítica a uma beleza ligada à magreza. A magreza ela não é um sinal de saúde, como a nossa sociedade tem esses critérios estéticos diferenciados, ela aponta, ou a saúde pautada na ideia da teoria dos humores e tudo mais. Quando se opera a mudança desses critérios estéticos e médicos, é possível também dizer que haja uma modificação nessa farmacopeia, nessa busca por uma alimentação saudável? A gente existe uma diferenciação desse padrão de alimentação quando você muda também esses critérios? Ilan, a mudança só se dá no século XX, ou seja, até então a gordura é formosura, a utilizar um provérbio, uma vez que o Marcos gosta de provérbios, não é verdade? Portanto, a gordura é formosura. E há outra coisa, uma mulher que não tem ancas largas é entendida como não será uma boa parideira. Ora, isto vai percorrer toda a época moderna.
Aquilo que eu sei não tem a ver, relativamente a essa mudança de paradigma, não tem a ver com estes receituários, ou seja, durante este período não há essa mudança, não há preocupação de receitas para emagrecer. Aquilo que eu tenho algumas ideias é da realidade do século XX através das revistas femininas, onde eu já fui parar, poderão dizer, mas por motivos que não vêm agora ao caso, eu tenho estado a ver revistas femininas do século XX e ainda numa parte, no princípio do século XX, não há nenhuma preocupação em ser magra. A beleza feminina conotada com a magreza, não. Magreza é falta de saúde. Magreza é fome, na verdade, não é? É falta de saúde. Portanto, não há essa preocupação. Inclusivamente, não temos aquelas receitas de revista a dizer não coma isto, coma aquilo, não é? Não. Isso só começa a ser mais visível a partir, pelo menos, aí dos anos 40, 50. Assim, mais ou menos. Até então, essas preocupações não aparecem. Não aparece, embora comecem a aparecer algumas coisas como alguma sensibilidade para o exercício físico, mas é apenas alguma sensibilidade para o exercício físico, embora apareça um ou outro produto para emagrecer, o que mostra que alguma preocupação já começa a vislumbrar-se, mas não é uma prática corrente, ou seja, aquela maioritariamente a partir do pós-Segunda Guerra Mundial, assim grosseiramente, umas fronteiras difusas nesta cronologia que eu não consigo responder de forma muito cabal, porque o conhecimento destas revistas femininas que eu tenho é sobretudo até ao início da Segunda Guerra e, portanto, é mais ou menos isto, e é pelo reino do mais ou menos. Muitíssimo obrigado, professora Isabel, pela conferência. Acho que a gente não podia começar melhor o nosso seminário falando de comer, falando da boa saúde ligada a essa arte da culinária e a arte do bom comer, a cultura, esse tipo. É uma conferência, eu brinco, deliciosa e super erudita, que eu acho que vai contribuir e só brilhantar o nosso seminário. Por isso, falo por mim, mas eu tenho certeza que falo por todos que assistiram e assistirão. Muitíssimo obrigado.